Olá, ouvinte. Olá, querido ouvinte. Agora nós vamos falar um pouco sobre o K-pop no contexto do Gotham. E não se preocupe se você não sabe muito sobre esse mundo. A gente vai apenas ilustrar os conceitos de mistificação e idealização através dele. E agora, sobre o K-pop realmente. Lê, não tem como a gente fugir dessa ideia de perfeição que a indústria constrói sobre as imagens dos idols, né? Até a ideia de um idol é diferente, já que eles não são nem considerados artistas, mas sim um sonho de consumo para o público, uma coisa mais capitalizada e, bem, ideal. Sim, isso mesmo, Lari. E sabe, é impressionante o quanto eles sempre parecem ser educados, amigáveis. Alguns são mais introvertidos, outros são extrovertidos, mas assim, no final das contas, todos eles sempre eles têm essa imagem de perfeição. E assim, você olha para eles, você não consegue imaginar nada de ruim sobre eles. E assim, é até engraçado perceber que dentro de um grupo parece que todos eles se dão bem, que a relação entre eles é perfeita. E assim, é uma coisa meio real, porque tem grupos que chegam até ter 10 integrantes e eles são colegas de trabalho e eles ainda são obrigados a morarem, dormirem, sabe, dentro de um mesmo dormitório. E assim, parece que não existe nenhuma briga entre eles. É super doido isso, chega a ser inacreditável. Os fãs, eles adoram imaginar o idol preferido deles, que é até chamado de ultimate pelos K-popers, como o namorado ou namorada ideal. E sem falar nas inúmeras fanfics e chips que são criados em cima dos K-idols pelo fandom, pelos fãs. E tudo isso é muito. É como se eles projetassem uma versão da realidade que eles mesmos criaram. Sim, viu? E olha, deve ser por isso que a vida privada dos idols é uma coisa assim escondida a sete chaves pela empresa, porque se o público descobre esse tipo de coisa, toda a fantasia e mistificação que tem em cima deles acaba morrendo. E aí os fãs, né, têm essa noção de que os idols também são humanos. Sim, né? E a gente sabe, né, o que dá quando eles fogem um pouco desse sonho idealizado, porque isso já aconteceu antes. É só a gente lembrar de casos como o da Sully, da Hyuna e do Hyojong, do Wono. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, esses artistas eles sofreram demais no meio do pop coreano só por serem autênticos, por serem eles mesmos, por não sustentarem uma imagem perfeita. E o caso da Sully, por exemplo, é um dos mais extremos. Ela começou a carreira bem novinha, como modelo e como atriz, então ela já nasceu enterrada nesse mundo. Mas tinha algo diferente sobre ela. Ela era uma feminista dentro de uma das empresas mais rígidas da Coreia, e ela era a favor da legalização do aborto, ela odiava sutiãs, ela cantava sobre assuntos importantes e falava sobre a feminilidade e saúde mental, principalmente, em um país tão machista e conservador. Foram essas coisas que a tornavam tão especial e fizeram ela receber uma porrada de hate, comentário atrás de comentário. Pra quem não sabe, a Sully sofreu de depressão, e o quadro dela piorou até que em 2019 ela não aguentou mais. Eu digo isso tudo para avisar. Não idealize, não compartilhe de uma fantasia que não vai trazer nada além de prejuízo. Eu super concordo, Lari. Essa projeção de uma perfeição em cima de alguém, sabe? Esperar que uma pessoa cumpra isso é uma coisa muito tóxica. E o Goffman, ele não chegou a tocar nesse ponto diretamente sobre o K-pop, mas com uma leitura mais crítica do livro, a gente consegue trazer esses conceitos para essa indústria, né? E o K-pop são um dos vários exemplos sobre a mistificação. Sim, com certeza, Lê. A gente tem que entender o livro do Goffman como um ponto de partida para uma reflexão maior, né? E agora eu queria falar sobre o valor sagrado que é atribuído aos idols. É engraçado notar a quantidade de ídolos com mais de 25 anos que são obrigadas a cantar músicas fofinhas e inocentes sobre amor. E os fãs acabam amando isso, principalmente quando eles falam sobre esse assunto nos programas de TV e ainda comentam sobre um tipo de ideal de pessoa que eles querem se casar. Isso parece ter um viés problemático e realmente tem, mas as fãs aparentemente não se importam com atitudes assim. Sim, e olha que, assim, mesmo que os idols eles tentem manter essa imagem de inocência e pureza super idealizada, né?
às vezes acaba vazando escândalos, certos escândalos sobre eles. E assim, um desses escândalos, que são um tipo de pior escândalo para um idol, é acabar vazando um namoro, sabe? E assim, parece uma coisa muito irreal, mas quando se descobre o namoro de um idol, a carreira dele fica por um fio. E um exemplo disso é sobre o cantor Chen do grupo EXO, né, da CM. E assim, ele tá no grupo há 10 anos e ele é muito odiado agora pelo fandom. Inclusive, muitas fãs elas estavam se organizando, né, para pedir para a empresa dele expulsar ele do grupo. E tudo isso porque ele veio a público falar que ele se casou e ele teve um filho. E olha que, assim, ele já tem 28 anos, só que as fãs não conseguem lidar com esse tipo de coisa. Sim, é doideira isso. Como que você se considera fã e não aceita a felicidade do seu ídolo? Bem, o Ryo Jong também é um caso desse. Eu citei o nome dele lá atrás, e para esclarecer, ele foi expulso do grupo dele, o Pentagon, e até mesmo da própria empresa, só por assumir um namoro com uma mulher mais velha. Basicamente, ele não quis mais representar um papel que foi idealizado para ele e sofreu as consequências. Sim, e olha, Lari, que além dos namoros, também tem a questão das drogas, né? Olha, tem a questão da maconha, por exemplo, né? Se um idol é pego fumando maconha, a carreira dele acaba totalmente, porque isso é uma coisa muito, mas muito mal vista mesmo na Coreia. Só que além da maconha, também tem a questão do cigarro. Só que na questão do cigarro, tipo, é um hábito muito comum, é uma coisa cultural fumar na Coreia. Tipo, todos os coreanos fumam muito, a maioria, né, fuma muito. E assim, mesmo que seja uma coisa super comum, se um idol é pego fumando um cigarro na Coreia, a imagem dele também fica super abalada com isso. E assim, é impressionante, sabe? É uma coisa muito comum. Só que o pessoal não aceita isso. Isso mostra, né, o quanto o idol ele tem que se manter distante do público e ele tem que manter essa imagem idealizada. Isso mostra também que a imagem é muito, mas muito importante mesmo no K-pop, já que a maioria dos idols dependem dela para conseguir manter a carreira deles no ramo do entretenimento. E também, né, já que a maioria não tem nem liberdade artística dentro do grupo. Sim, com certeza. E idealização, como você disse, é a palavra. Eles precisam projetar uma realidade perfeita. E falando em imagem, já que você tocou no assunto, a questão do padrão de beleza no K-pop é muito forte, né? Já que os idols, quando eles não estão dentro desse padrão, eles são hostilizados pelo público e até pelos próprios fãs deles. Dentro de todo grupo de K-pop, existe uma profissão chamada visual, ou visual. O visual, ele tem a função de ser o rosto do grupo, e ele costuma ser considerado mais bonito. Pode parecer besteira, mas essa é uma das funções mais importantes dentro de um grupo de K-pop, se não a mais importante mesmo. Os visuais, eles sempre fazem muitas propagandas, e isso ajuda a manter o nome do grupo em alta, o que é muito importante. Isso mostra o quanto que a estética é importante dentro do K-pop, mas essa função de ser bonito acaba pesando nas costas de todos os idols, o que resulta em procedimentos estéticos, em cirurgias plásticas e até em processos para clarear a pele, já que o padrão coreano é ter uma pele super branca e pálida. Sim, Lari, a aparência tem um peso muito grande na idealização e validação dos idols, viu? Eu acho que outro papel dos idols, além de manter essa aparência perfeita, de acordo com os padrões, é essa prestação de um serviço personalizado para os fãs, né? E para isso tem até o Fan Meeting, que é um evento que os fãs eles pagam para conversar com todos os idols de um grupo, e nesse evento eles acabam dando presente para os idols e tal. E é uma coisa muito lucrativa, porque todos os grupos fazem isso. E assim, é engraçado ver o quanto os fãs eles se sentem realmente amados pelos idols. E até às vezes as músicas de amor que são escritas pelos ídolos, elas são interpretadas como uma música de amor para os fãs. Os fãs, eles acham isso, sabe? E essa sensação de pertencimento e essa sensação de ser especial para o idol é muito lucrativa.
tem até mesmo uma questão que às vezes as fãs elas compram o mesmo álbum várias vezes seguidas, porque no K-pop esses álbuns físicos eles vêm com uma foto de só um idol do grupo, como um brinde, né? E as fãs elas vão comprando os álbuns várias vezes até conseguir a foto preferida do idol delas. Sim, cara, eu sempre achei isso o ápice da maluquice. E também o fato de escolher um preferido. Sabe, qual que é o parâmetro? Seria mais bonito, mais talentoso? Ou seria o que melhor representa? Eu acho que os K-idols, eles são a maior referência quando se trata de representar. Eu imagino que o Goffman diria se ele estivesse vivo para conhecer esse mundo. Sim, e olha que o Goffman ele escreveu o livro dele em um contexto muito distante da indústria do K-pop, né? Mas muitas das coisas que ele fala são válidas nesse contexto da indústria. E, ei, acho que você, caro ouvinte, também deveria ler A Representação do Eu da Vida Cotidiana do Goffman. Então, fica a dica.